Olá pessoal, então vamos ao nosso módulo 3, assentamento. Talvez esse seja aqui o módulo mais importante do nosso treinamento, tá? Vamos ficar bem ligados aí que esse módulo é muito importante. No módulo 1 nós falamos sobre a argamassa e o contrapiso, né? Como que é uma argamassa e como que a gente deve olhar para o contrapiso antes de iniciar o assentamento. No módulo 2, nós falamos sobre o preparo da argamassa, qual o modo certo, o módulo que o fabricante indica para a gente preparar a argamassa, ok? Agora no módulo 3 a gente vai falar sobre assentamento. Então a mesma coisa, a gente vai seguir as instruções do fabricante e as instruções da norma de assentamento, ok? Então primeiro a gente tem que verificar a espessura de argamassa que nós vamos usar, né, e ter a desempenadeira apropriada para isso, né, a desempenadeira apropriada para o cordão que nós vamos fazer. Então a desempenadeira tem que ter os dentes com a profundidade necessária que nós verificamos, né, no levantamento que nós fizemos do contrapiso. Então às vezes você vai precisar, vou precisar de 1 centímetro de cordão, então precisamos ter uma desempenadeira com dente de 1 centímetro. Às vezes a argamassa que temos, a desempenadeira que temos no mercado não é suficiente para um tamanho de cordão, às vezes é necessário até fabricar uma desempenadeira. Então veja bem antes a espessura e veja bem a desempenadeira que vai ser usada, ok? Camada dupla ou dupla colagem. O que é isso? O que é dupla colagem? Tá? Ó, pessoal, toda peça acima de 900 centímetros quadrados. O que é isso? Por exemplo, uma pecinha de 30 por 30. A partir de uma peça de 30 por 30, você tem que fazer a dupla colagem. Tá? Isso é norma de assentamento. Tá? Então ele tem que ser assentado na dupla colagem. A dupla colagem o que é? Você passar a argamassa no piso e passar a argamassa também nas costas da placa. Aí você faz a colagem ideal. Então pessoal, a partir de uma plaquinha de 900 centímetros quadrados, uma plaquinha pequena, você tem que usar. Então no piso cimentício praticamente todas as tipos de placa você tem que fazer a dupla colagem, tá? Fique ligado nisso. Então quais são os passos então para fazer um assentamento legal, né? Então vamos lá, primeiro passo é a limpeza do costado da placa com escova e um pano úmido ou esponja úmida, removendo as partículas soltas e dando uma leve umedecência. Então gente, o fundo da placa tem que estar limpinho, tá? Passa um paninho, uma esponja, alguma coisa e dá uma leve umedecida. Essa leve umedecida também é aquilo que eu falei para a água da argamassa não ser puxada pela placa ou pelo contrapiso. Então você sempre tem que dar uma umedecida tanto na placa quanto no contrapiso, ok? Segundo passo, aplicar uma fina camada de argamassa comprimido com a parte lisa da desempenadeira. Esse procedimento amplia a aderência. Então gente, é só fazer uma ponte de aderência, na verdade, com o lado liso da desempenadeira. Você vai pegar e passar ela comprimindo essa argamassa, uma fina camada, só para dar uma ponte de aderência, ok? Terceiro passo, aplicar a argamassa e rastelar formando os cordões paralelos. Então você passa a argamassa e rastela, né, num sentido paralelo, né, formando cordões paralelos, né? Não adianta você passar fazendo fazendo um samba ali com a desempenadeira. Também você não pode fazer de um jeito sem cordão. É obrigatório o cordão, depois eu vou explicar para você por que tem que ter esse cordão. Então esses cordões são paralelos, tá? E vou explicar também por que é melhor o paralelo, tá ok? Quarto passo, limpar o contrapiso com a vassoura ou escova e umedecer levemente. A mesma coisa que você fez no costado da placa, você tem que fazer no contrapiso também, limpar direitinho, né? Não pode ter poeira, não pode ter sujeira, partículas soltas. Aí você dá uma leve umedecida para ele não chupar a água da argamassa rapidamente, né? Aí você, né, tem que fazer isso para fazer um bom preparo, tá? Depois você vai fazer a mesma coisa que você fez no costado da placa. O quinto passo é passar uma fina camada, também no contrapiso, uma fina camada com o lado liso da desempenadeira, tá? Como se fosse um estuque, você vai passar
essa fina camada que também vai criar uma ponte de aderência para a argamassa. Sexto passo, aplicar a argamassa e rastelar formando cordões paralelos. Igual você fez os cordões paralelos no fundo da placa, você também vai fazer os cordões paralelos no fundo, no contrapiso. Não é para fazer S, não é para fazer um bolo de massa, não é para fazer nada, é para fazer os cordões paralelos, tá? Então esses cordões paralelos também tem uma justificativa, tá? Sétimo passo, aplicar a placa sobre o contrapiso de modo que os cordões de argamassa da placa e do contrapiso fiquem no mesmo sentido. Então você fez os cordões paralelos nesse sentido, a placa também tem que estar nesse sentido. Agora, por que isso? Gente, não pode ter ar embaixo da placa, tá? Então quando você aplica a placa com argamassa em cima do contrapiso com argamassa, não pode formar bolhas de ar, porque essa bolha de ar depois ela vai querer sair debaixo da placa, então ela vai querer empurrar a placa para cima e pode ter falta de aderência por causa dessa bolha de ar. Então, o que deve ser feito então? Esses cordões paralelos são justamente para isso, para quando você assentar, esses cordões são esmagados e o ar conseguir sair, ele não ficar preso embaixo da placa. Ok, gente? É por isso, então, os cordões paralelos. Oitavo passo, comprimir a placa contra o piso com pequenos movimentos laterais, esmagando os cordões e expulsando o ar debaixo da placa. Então é isso, você assentou o piso e dá uma esmagada nele. Você vai fazer esses movimentos laterais para você esmagar os cordões e nivelar o piso. Você vai acabar de nivelar o piso com o nono passo, que é com um martelo de borracha, você vai bater para nivelar a placa com o nível final da placa, ou com a placa do lado, tudo isso, né? Vocês sabem melhor que eu, tá ok? Décimo passo, isso é importante, legal, para você saber se você está fazendo um assentamento legal. Né? Você tem que fazer uma conferência, tá? A cada aproximadamente 20 metros quadrados, gente, você retira uma placa, tá? E vê como essa placa está embaixo, tá? Essa placa que você retirou, ela tem que estar com pelo menos 90% de argamassa embaixo, tá? Se está com menos, teu assentamento não está legal, entendeu? E ela tem que estar também com a borda preenchida também, gente. Você não pode faltar na borda. A borda é o local mais delicado da placa. Então não pode faltar argamassa. Se você está com argamassa só no meio, essa borda aqui ela pode quebrar depois com trânsito, com alguma coisa por cima, essa borda pode quebrar se não tiver argamassa por baixo. Então ela tem que estar com 90% e as bordas também tem que estar bem legal de argamassa. Essa placa que está mostrando aí na foto, tá legal? Ela está com 80%, ela está com 90% de argamassa, mas olha as bordas não está legal, então precisa ter um capricho maior para essas bordas ficarem bem legais, né? Então aí está uma foto do piso com um assentamento legal, com as bordas preenchidas, você vê que as bordas estão todas preenchidas, né? E o assentamento aí está com mais de 90%, né? A placa descolada está com mais de 90% aí de argamassa colada na placa depois que você tirou, tá? Você vai tirar em fresco, lógico, né? Você vai tirar ainda com a argamassa ainda em fresco e vai ver como está esse fundo da placa, se está grudando legal a argamassa. Isso é um cuidado que você tem que ter, né? A cada 20 metros arranca uma placa, dependendo também se você for uma placa maior, uma placa de 1 por 1, você aumenta um pouquinho, tá? Não é uma medida precisa assim, 20 metros quadrados, ok? Então, isso aí é importantíssimo, tá? Então, esse aí é um modo que a norma de assentamento, tá, aconselha a gente fazer e um modo que as fabricantes de argamassa também aconselham a gente assentar o piso para ficar uma colagem legal, tá ok? Então vamos às perguntas. Qual a melhor forma de aplicação da argamassa para que ela tenha uma boa colagem? Tá? Esticamos uma faixa no chão, assim a placa de piso fica com mais contato com a argamassa. É só esticar a massa no chão, então ela vai a argamassa vai estar esticadinha, então você vai assentar a placa, então por ela estar lisa em cima e a placa também é lisa, vai dar uma colagem legal? Será que é isso? Fazemos os cordões em zigue-zague para garantir os cantos da placa? Vamos fazer tudo em zigue-zague, então aí não vai faltar argamassa no canto? Será que é isso? Fazemos cordões paralelos para que o ar não fique preso embaixo da placa? Acabei de falar isso, né, pessoal? Então a resposta certa é a terceira, alternativa C aí, né? Fazemos cordões paralelos para que o ar não fique preso embaixo da placa.
Tá? Outra pergunta, para assentar uma placa de 40 por 40 centímetros, que tipo de assentamento faz uma boa colagem? Vamos lá? Dupla colagem ou dupla camada, aplicando no contrapiso e nas costas da placa. Será que é essa aí? Esse tamanho de placa é pequeno, pode colar com uma camada única, só no contrapiso. Será que é essa? 40 por 40? Esse tamanho é pequeno, pode colar com camada única, só no costado da placa e cola. Será que é essa? Não, pessoal, 40 por 40 é mais do que 900 centímetros quadrados, é mais do que 30 por 30. Então é obrigatório fazer a dupla colagem para a colagem ficar legal. Então temos que passar no costado da placa, passar no contrapiso e aplicar. Beleza, pessoal? Então é esse o nosso módulo 3, depois a gente vai para o módulo 4, tá? No módulo 4 vamos falar sobre juntas, como respeitar as juntas, quais os tipos de juntas que temos que fazer, espaçamento entre as placas. Fique bem ligado que isso aí para o assentamento é importantíssimo, tá? Até o módulo 4. Até mais!